Olá! A aula de hoje será sobre tecido circense. Para começar, vamos conhecer o tecido. Este é um tecido de liganete que pode ser encontrado em qualquer casa de tecidos. Esse azul, especificamente, é um tecido de liganete com bastante elastano. Ele é mais elástico, consequentemente mais pesado e mais difícil de subir. No entanto, ele é um tecido mais macio para realizar as acrobacias. Esse roxo é um tecido também chamado liganete, mas sem elastano, ele é apenas poliamida. Ele é um tecido menos elástico, fica mais fácil subir, né, para os nossos alunos, por exemplo, aprenderem a subir no tecido. Ao mesmo tempo, ele é um pouco mais rígido e pode doer um pouco mais na execução das acrobacias. Então, o primeiro elemento que nós vamos aprender é a subir no tecido. Eu vou chamar a Pamela, que é acadêmica do curso de Educação Física da Unicentro, para demonstrar para a gente. Bom, para subir no tecido, a gente faz, na verdade, uma sequência de enrolar e desenrolar o pé e tentar erguer as pernas e o quadril. Primeiro, posiciona o tecido entre as pernas e enrola de fora, passando por trás do pé para dentro, tá? O que vai dar a segurança, o que vai sustentar o peso do corpo é o outro pé pisando sobre o tecido. Para subir, fazer a subida, então, a gente vai enrolar o pé, pisar sobre ele, firmar e segurar com os braços, né? Desenrola, tenta erguer o quadril, enrola novamente, pisou. Essa pisada é fundamental porque é ela que vai sustentar o peso do corpo. O peso do corpo, gente, ele precisa estar mais no pé do que nos braços. Sobe mais um pouquinho. Então, enrola, pisa e vai deslocando o corpo para cima, tá? E um cuidado sempre, pessoal, quando a gente trabalha, né, com os nossos alunos, é pedir, recomendar, implorar a eles que não se soltem lá de cima, que vão realizando o movimento, né, soltando o pé devagarinho, porque o tecido, se a gente solta ele simplesmente solta o peso do corpo, o tecido vai queimar a mão, vai queimar o pé e pode machucar bastante. Obrigada, Pamela. O segundo elemento que nós vamos aprender a fazer é a chave de pé. E para isso eu vou chamar o Eduardo, que é também aluno do curso de Educação Física aqui da Unicentro. Sobe um pouquinho. Então, a chave de pé, pessoal, ela é base para diversos outros elementos, né? Então, ela é um elemento bacana para a gente aprender. Sobe mais uma. Tá bom. Para realizar a chave de pé, primeiro, é importante estar com o tecido firme entre os pés, né, o peso do corpo sustentado. Senta como se fosse sentar numa cadeira. E vai empurrar o tecido por fora do pé, enrolando o pé de apoio. Assim, o pé fica bastante firme, né, e é possível realizar alguns elementos aí sem se preocupar, deixando um dos pés livres e sem se preocupar com o peso do corpo o tempo inteiro fixando o tecido. Obrigada, Eduardo. O tecido, gente, ele é um equipamento, né, um elemento do circo que, assim como vários outros, exige muita força de braços. Então, uma das sugestões é que quando a gente começa a trabalhar o tecido com os alunos, a gente comece pedindo aos alunos simplesmente que sustentem o peso do corpo com os braços. Consigam segurar o tecido e sustentar o peso do corpo. E isso é algo que se desenvolve com o tempo. Muitas crianças vão ter dificuldade com esse início aí do trabalho com o tecido. Por isso, uma das estratégias que a gente adota é fazer um nó
no tecido e como se ele fosse um balanço, tá? Então, nós vamos fazer um nó e a criança vai ficar aqui em cima. Vou chamar o William, acadêmico nosso aqui do curso, também para demonstrar. Consegue subir? Que ele vai cedendo. Nossa, ficou bem baixo. Pode sentar. Então, pessoal, com esse nó, né, é possível o aluno já aprender e se acostumando aos poucos com o tecido, com o material e se balançar, né, como uma boa iniciação aí para se acostumar com o tecido. Com o nó é possível realizar, por exemplo, o casulo, que é um elemento que a gente faz também com a chave de pé, né? Então, se quiser... O casulo a gente apoia as costas no tecido e vai devagarinho abrindo ele. E abre da mesma forma, abre o tecido da frente e senta, como se fosse um casulo, que é um elemento bem bacana aí para começar a ensinar os nossos alunos. Pessoal, então outros elementos podem ser encontrados facilmente na internet, mas é importante que a gente tome alguns cuidados quando se trata de trabalhar com o tecido na escola, né? Então, sempre tomar muito cuidado para que os alunos não subam muito alto, né? Orientar bem eles. A gente tem um colchão sempre de proteção. Esse aqui não é o colchão ideal. O ideal são aqueles colchões utilizados no atletismo, que são os chamados colchões gordos, né? Que são colchões mais altos, enfim. E sempre ficar dando apoio para o aluno, né? O tecido, gente, ele pode provocar diversos acidentes, tanto de queda quanto e principalmente acidentes em que o aluno fica preso lá no alto de uma forma que ele não consegue se soltar. Então, quando nós estamos trabalhando com iniciação, é importante que os alunos não subam. Para quê? Se por acaso eles ficarem presos em alguma posição, a gente tenha condições, né, de alcançar o aluno e ajudar ele a se soltar. Então, tem alguns cuidados. Jamais deixar os alunos sozinhos, brincando, enfim, ou experimentando o tecido, né? E outra questão, sempre lembrar de alongar bastante, principalmente região do ombro, antebraço, né? E a região cervical. Nós, uma vez, né, que o ser humano evoluiu a ponto de andar apenas, né, com o tronco ereto e apenas sobre o peso, sobre a sustentação das pernas, a gente perdeu muito da nossa capacidade de força dos braços. Os nossos movimentos diários envolvem muito pouco sustentar o corpo com os braços. Então, o tecido, assim como diversos outros elementos circenses, ele exige bastante força dos braços e das costas, né, membros superiores em geral. Então, é importante que após uma aula de tecido, a gente alongue bastante essas regiões. E uma sugestão para se trabalhar tecido, a gente sabe que é um material talvez um pouco mais difícil, né, de a gente conseguir comprar na escola, enfim, se consegue comprar apenas um ou dois, mas uma dica aí para a gente conseguir trabalhar com o tecido é fazer ele integrado com outras atividades circenses que não exigem
tanto cuidado do professor, né, que não oferecem risco, como os malabares, por exemplo. Então, você deixa alguns alunos, né, orienta os alunos e dá algumas atividades relacionadas a malabares, e você, como professor, se concentra mais no tecido, né, para evitar que qualquer acidente ou poder ajudar o aluno em qualquer situação de risco. O trapézio, né, ele é um elemento bastante antigo já no circo e porque, na verdade, faz muito tempo já que o ser humano trabalha, né, e imagina e tenta lidar com as cordas, né, tenta escalar e chegar mais alto, e tem tudo a ver também com uma vontade nossa, né, de perder um pouco esse contato com o chão, de se sentir nas alturas, se sentir voando. O trapézio é um instrumento relativamente fácil de ser feito, né, de ser fabricado. Então, no e-book vocês vão encontrar algumas orientações sobre como fabricar um trapézio, né? Então, aqui a gente tem uma corda trançada de nylon, uma barra de ferro revestida com EVA e fita silver tape, e um estofamento aqui feito com retalhos de tecido e espuma para deixar a parte lateral um pouco mais confortável. Então, o primeiro exercício, obviamente, que nós vamos aprender é como subir no trapézio. Vou chamar a Pamela, que é acadêmica do curso de Educação Física, para nos ajudar. Então, nós vamos pedir ao aluno que se pendure no tecido e tente erguer o seu quadril e subir as pernas, né, tentando encaixar a parte lateral dos joelhos. Pode ficar segurando só. Segurando só? Uhum, na barra. Isso. A parte de trás dos joelhos, né, na barra, certo? Então, esse é o primeiro exercício. Quando a gente está começando, sempre dá apoio para o aluno para que ele consiga subir.
Uma vez sentado no trapézio, né, a gente pode, se o aluno se sentir à vontade, obviamente, embalar um pouco para que ele se acostume com a altura, né, para que ele se acostume em mudar as suas referências visuais e acostume que seu corpo não está mais em contato com o chão. Um outro desafio que pode ser realizado no trapézio, como um desafio inicial, é pedir ao aluno que fique de pé no trapézio. O ficar de pé também é um exercício bastante interessante, porque é mais, né, deixa as referências visuais ainda mais altas, certo? Pode descer, apoia. E o primeiro elemento que nós vamos fazer é a sereia, a chamada sereia. Então a sereia ela pode ser realizada tanto no trapézio quanto no tecido circense. E para realizar a sereia, o aluno segura com as duas mãos por fora das pernas, né, do lado de fora das pernas. Ele apoia os pés, um em cada corda, e desloca o quadril. Isso, para frente. Volta. E para descer, as mãos são posicionadas entre as pernas para facilitar a descida e só desencaixa, né, da barra e desce. Outro elemento de fácil execução e bastante bacana para a gente ensinar para os alunos na escola é o Cristo. Então, o William vai realizar esse movimento para a gente. Então, começa com o aluno sentado sobre a barra do trapézio, ele levanta, passa cuidadosamente os braços, um de cada vez, pela frente, né, pela parte da frente da corda, enrola o braço na corda ou a corda no braço e sentindo que tem força e consegue sustentar o peso do corpo pela força dos braços, pode tirar devagarinho o pé do apoio, do contato com a barra. Depois de algumas experiências, e aqui na Unicentro, nós tivemos então a ideia de montar esse balanço, né, que na verdade é um trapézio, mas é um trapézio bem baixo, a gente não consegue realizar muitos elementos de cabeça para baixo aqui, mas esse balanço, ou um trapézio mais baixo, para trabalhar com os alunos é excelente, né? É uma ideia para quem tiver condições, tiver como comprar mais corda, enfim, e tiver um espaço bacana para pendurar esse equipamento. Por quê? Porque ele facilita todo o nosso trabalho, facilita, a gente consegue segurar, consegue dar mais apoio para o aluno, consegue ensinar com mais facilidade, né? Então, e obviamente é um equipamento bem mais seguro do que um trapézio alto, conforme nós mostramos antes. Então, ele realmente é um equipamento de iniciação que tem sido bastante útil nas aulas e tem funcionado como uma estratégia pedagógica bem legal para trabalhar o trapézio na escola.